Bem-vindo, quinta-feira, dia de adoração ao Santíssimo Sacramento, a Eucaristia. Hoje, meu irmão, é o dia de adorarmos ao Senhor. Quinta-feira é dia da instituição da Eucaristia, corpo, sangue, alma e divindade, que está no sacrário, que está exposto no altar, para nós rendermos graças, glórias a Jesus, ao nosso Deus, para adorar ao Senhor e entregar toda a nossa vida a Deus. Que nesta quinta-feira coloquemos ao Senhor à disposição todo o nosso ser, toda a nossa vida, porque a nossa vida, ela foi criada por Deus para amar. E quem é o amor? O Espírito Santo derramado sobre nós é o amor, que faz com que nós amemos a Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Sem o amor de Deus em nós, nós não conseguimos amar eternamente. Nós teremos um amor limitado, mas não um amor eterno, um amor que dá a vida pelos irmãos, um amor que ama a Deus Pai como Jesus ama o Pai, um amor como o do Pai com o Filho. Somente nós vamos amar assim se o Espírito Santo estiver agindo em nós. É por isso que precisa pedir o Espírito Santo, pedir esta força do alto para nós vivermos neste mundo amando as pessoas, até os nossos inimigos, diz a palavra. Precisamos amar somente com o Espírito Santo. Só nós mesmos querendo amar, sem Deus nós não conseguimos. Até falamos mal dos irmãos. Então é preciso nós darmos a nossa vida ao Senhor. A palavra de Deus hoje vai falar sobre isso. E a palavra de Deus está em Lucas capítulo 4, no versículo de 14 a 22, que vai falar sobre esse Espírito Santo que ungiu Jesus Cristo. Então vai falar assim: Jesus, então, cheio da força do Espírito, voltou para a Galileia, e sua fama divulgou-se por toda a região. Ele ensinava nas sinagogas e era aclamado por todos. Dirigiu-se a Nazaré, onde se havia criado. Entrou na sinagoga em dia de sábado, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Desenrolando o livro, escolheu a passagem onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu e enviou-me para anunciar a boa nova aos pobres, para sarar os contritos de coração, para anunciar aos cativos a redenção, aos cegos a restauração da vista, para pôr em liberdade os cativos, para publicar o ano da graça do Senhor. Enrolando o livro, deu-os ao ministro e sentou-se. Todos quanto estavam ali tinham os olhos fixos nele. Ele começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu este oráculo que vós acabais de ouvir. Todos lhe davam testemunho e se admiravam das palavras de graça que procediam da sua boca, e diziam: não é este o filho de José? Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, meditando essa palavra, Jesus, ele foi um pouquinho antes batizado no Espírito Santo por João Batista, aquele que vir descer a pomba, o Espírito do Senhor. Este é o ungido, este é o Messias, este é o Senhor. Então Jesus, ele com a força do alto, como diz aqui, Jesus então cheio da força do Espírito, voltou para a Galileia. Mas depois deste batismo no Espírito Santo, ele vai para o deserto. E quem ele enfrenta no deserto? O demônio. O demônio tenta Jesus 40 dias e 40 noites. Jesus não cedeu, porque estava com a força do alto. Ele é Deus,
Mas Jesus, ele começa a fazer as coisas sempre nesta unidade, porque Deus, ele é um, 3 pessoas realmente distintas, mas um só Deus. E ali ele recebe essa força do alto, nos ensinando que nós precisamos ter esta força do alto, o Espírito Santo. Nós só teremos coragem para viver neste mundo se nós tivermos o Espírito Santo. Se nós queremos realizar a vontade de Deus, precisa ter o Espírito Santo, precisa ser batizado no Espírito Santo. E aqui o Senhor fala, quando ele derrota o inimigo, o demônio, que veio ali com tantas tentações para o Jesus cair, e ele vence no poder de Deus, e ele é Deus. Assim, diz a palavra, que quando ele estava na sinagoga, a palavra que ele lê é: o Espírito do Senhor está sobre mim. Então, está, porque me ungiu e enviou-me para anunciar a boa nova aos pobres, para salvar os contritos de coração, para anunciar os cativos a redenção, a liberdade, para curar os cegos. Meu irmão, aqui está nos mostrando que quando eu e você recebemos o Espírito Santo de Deus, no batismo, essa força está sobre nós. A diferença está que quando nós deixamos esta força agir em nós, os milagres acontecem. Nós podemos rezar, orar pela pessoa e a pessoa ser curada, porque o Espírito Santo de Deus está em nós, a força do alto está em nós. Isso aconteceu com os apóstolos. E quantas pessoas foram curadas pelos apóstolos, porque o Espírito Santo estava sobre eles, agia com poder o Espírito Santo. Eles não vacilavam na fé, e assim precisa ser a nossa vida aqui na terra. Não podemos ter um espírito de timidez, precisamos ter um espírito de ousadia, precisamos que Jesus aumente a nossa fé. Então é preciso pedir para que Jesus aumente a nossa fé. Se estamos combatendo esse combate sozinhos, é preciso pedir a Jesus mais operários para a messe, e Deus vai enviar. É preciso pedir o Espírito Santo, é preciso caminhar com o Senhor, e assim acontece com o Senhor Jesus. Porque Jesus, ele tem essa força do alto, porque está nos ensinando que nós precisamos da força do alto. O homem Deus está aqui nos ensinando que nós precisamos ter essa comunhão com o Senhor. Hoje, quinta-feira, nesse dia de adoração, dia que nós precisamos sim nos humilhar diante da presença do Senhor. Hoje o tema é a oração e a cura da nossa alma. A oração, a comunhão com Deus, para que o Espírito Santo de Deus habite em nós. Jesus, templo do Espírito Santo, nós também somos templos do Espírito Santo. A diferença está, quando nós somos batizados, meu irmão, é como que foi colocado lá no nosso coração uma sementinha, e nós precisamos alimentar essa sementinha. O Espírito Santo está ali. O que eu quero dizer com alimentar? Deixar Ele agir, deixar Ele crescer na nossa vida, com os seus dons, com os seus carismas, e buscar sim na palavra de Deus, para que na nossa mente, na nossa memória, quando nós precisarmos da palavra de Deus, ajudar alguma pessoa com a palavra, nós muitas vezes decoremos sim uma passagem da Bíblia, ou várias passagens da Bíblia, pedindo o Espírito Santo, me ajuda a decorar essa tua palavra, para que esteja na minha memória, para que quando eu precisar, eu ajude os meus irmãos. Então, hoje é um dia especial, hoje é um dia de nós meditarmos, que nós precisamos do Espírito Santo. Então, neste dia, quando nós estivermos no nosso trabalho, vamos nos momentos difíceis, peça o Espírito Santo. Quando você vê que não está conseguindo fazer alguma coisa, para. Você que trabalha às vezes no escritório, você que às vezes trabalha como vendedor e pega às vezes um cliente difícil, para. E neste momento peça o Espírito Santo. Por que pedir o Espírito Santo? Porque aqui diz, Jesus então cheio da força do Espírito voltou para a Galileia. Então nós muitas vezes
Precisamos estar, sim, cheio desse Espírito Santo, cheio deste poder e desta força. E essa força, ela vai nos ajudar quando nós pedirmos. Às vezes é preciso parar. Vai lá, toma um café, toma uma água, se acalma e peça. O Espírito Santo de Deus, vem Espírito Santo de Deus. Eu tenho certeza que a sua vida vai começar a mudar. Não somente hoje fazer isso, porque hoje nós falamos sobre o Espírito Santo, mas todos os dias, nos momentos de dificuldade, nos momentos que você acha que não consegue mais, comece a clamar o Espírito Santo de Deus, e você vai ver como a sua vida vai melhorar bastante. Deus te abençoe.